Oi gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje é mais um Alma Gêmea Literária, dessa vez com a minha amiga Rô, do Biblioteca da Rô. Pra quem nunca viu um vídeo do Alma Gêmea Literária, nesse quadro do canal eu tento encontrar a minha alma gêmea. Um outro booktuber, um outro amigo que tenha os gostos muito parecidos com os meus, pra gente trocar ideias de livros e se dar muito bem em conversar sobre livros e tal. Tem muitas pessoas que já passaram por esse vídeo, esse quadro que eu vou deixar nos cards. Teve alguns que chegaram muito perto do 100%. E hoje nós temos a Rô, que é uma leitora ávida de thrillers como eu. Nós temos várias coisas em comum de leitura, então eu tô achando que essa nota vai ser alta. Mas ao mesmo tempo a gente tem algumas leituras que a gente não concorda. Então, o que será que vai aparecer aqui? Não se esqueça de, depois desse vídeo, correr lá no canal da Rô e se inscrever no canal dela. E aproveitando que você tá aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, por favor, e dá aquela curtida antes de continuar o vídeo, tá bom? E também um outro recadinho antes de começar o vídeo de fato é que nós estamos chegando próximos da Black Friday, já tá rolando o esquenta da Black Friday, então se você vê alguma promoção, não esquece de comprar com o link aqui do canal pra ajudar esse canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo links da Amazon, Submarino, Americanas, qualquer um deles ajuda muito. Então vamos lá, Rô, me conta então quais os seus livros favoritos, vamos ver se somos almas gêmeas. Oi gente, eu sou a Rô do canal Biblioteca da Rô e Dessa, muito obrigada pelo convite para participar desse quadro. Eu já tava quase me autoconvidando, mas eu tive um pouquinho de vergonha na cara. Mas enfim, indo direto para os livros, a minha primeira escolha, né, já que tinham que ser livros importantes na nossa vida, eu decidi escolher não um específico, mas uma certa classificação de livros, porque foi o que me introduziu na vida de leitora, que foram os contos de fadas. E os contos de fadas foram tão importantes assim na minha vida, né, na influência como leitora, que hoje em dia, se alguém chegar com a argumentação de que é um reconto de fadas, é o suficiente para me convencer a ler. Bom, a Rô começou falando de contos de fada, num geral, e eu não lia muitos contos de fada, não sou tanto dessa fantasia, assim, como é que eu vou dizer, não é romântica, mas assim, de muito, não sei dizer, mas mesmo quando eu era criança, claro que eu tinha algumas historinhas, tinha até uns vinil, olha a velha, uns vinil que tocava as historinhas dos contos de fada, mas não é algo que eu super sinto falta, ou que até hoje eu quero ler recontos por causa disso, nem nada do tipo. E então eu vou dar aqui 7%. Eu nem vou falar tanto sobre o próximo livro, né, porque eu acho que quem acompanha o canal da Dessa já sabe muito bem sobre o que ele é e o quanto ela gosta dessa história, que é, no caso, Caixa de Pássaros. Esse livro também foi muito importante pra mim. Eu li logo na época em que ele lançou, mas eu tinha pego a edição emprestada com uma amiga, e depois é que eu fui comprar a minha edição, de tão importante que ele foi. E esse livro se tornou um dos meus favoritos da vida, porque eu gostei muito da escrita do Josh, e eu acho, assim, a história extremamente criativa e diferente de tudo que eu já tinha lido. E eu fiquei tão imersa, assim, nessa história que eu me lembro que no dia eu tava lendo dentro do trem e eu perdi a estação onde eu tinha que descer. Eu acho, assim, que quando você se perde do mundo real porque você tá imerso na leitura, é porque o livro foi importante pra você. Bom, Caixa de Pássaros, ela já sabia o que ela tá fazendo colocando esse livro aqui, né? Ela saberia que é 10%, mas eu sei que ela ama também, que não foi só por isso. E eu nem tenho mais o que dizer. Ele foi um dos livros que fez eu voltar a ler, assim, nessa minha segunda ou terceira, sei lá eu qual, onda, depois de muito tempo sem ler. E, enfim, amo esse livro, 10%. O próximo, no caso, seria a trilogia, mas como só tem que escolher um, eu acabei escolhendo o que eu mais gostei da trilogia, mesmo que eu tenha dado 5 estrelas e favoritado todos os livros, né? Que no caso foi Tormenta de Fogo, do Brandon Sanderson. Eu tava vindo de uma época em que eu tava meio cansada dessas histórias, assim, de distopias. E essa série, assim, renovou o gosto em mim, sabe? Porque aqui nós vamos ter pessoas que ganharam superpoderes, mas ao invés delas se tornarem heróis, né, assim como na maioria das histórias, elas acabam se tornando vilões. E foi incrível fazer essa leitura,
tanto para eu poder voltar a me empolgar com o gênero de distopia, quanto pelo fato de que eu sempre adorei super-heróis, mas o único contato que eu tinha tido tinha sido com animações, filmes ou HQs. Eu nunca tinha tido a experiência de ler um livro, e isso foi, assim, incrível pra mim. Nossa, essa série é tudo pra mim. É 10%, já vou adiantar. Eu não sou a maior fã do Brandon Sanderson, eu não amei Mistborn, mas essa série, pra mim, pro meu gosto, é impecável. Eu não sei dizer como a Rô fez, o Tormenta de Fogo é meu favorito. Eu não sei dizer qual dos três é meu favorito. Eu amo todos. Tormenta é maravilhoso por ser um livro do meio que não é enrolação só. O Coração de Aço é maravilhoso em nos mostrar esse mundo e o Calamidade em fechar. Então, gente, eu amo demais essa trilogia, ela é maravilhosa, ela sai um pouco daquela zona de conforto dos heróis que todo mundo gosta e que eu acho um pouquinho cansativo, que eu acho que começa a ficar repetitivo, eu gosto de coisa original. E eu acho Coração de Aço original, 10%. Outro livro que também foi muito importante pra mim foi Prince of Thorns, e aqui nós vamos ter uma fantasia dark, porque aqui nós vamos ter um príncipe que ele se revolta após ver a mãe, né, a rainha, e o irmão sendo assassinados. E essa história ela é bem violenta, isso é algo que eu sinto falta de ver nos livros de fantasia, então eu simplesmente adorei quando eu vi aqui. Não tem romance, eu achei super criativo, e à medida que você vai lendo e avançando na série, você vai ficando mais empolgado com o universo por descobrir o que realmente é aquele universo. Ops! Aqui nós temos um livro que eu li, inclusive, com comentários da Rô, e eu não amei como ela amou. Eu gosto do livro, não amei. Ele tem alguns probleminhas que não me fizeram imergir assim na história tanto quanto eu gostaria. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia, algo assim, eu já nem me lembro mais, mas eu sei que eu não quis muito continuar a trilogia. Mas eu não foi nenhum que eu odiei, eu li ele, então eu pensei aqui, meio com dúvida, eu acho que eu vou deixar como 8%. Esse livro, eu sei que a Dessa não leu, mas eu quis botar ele na lista, porque além dele ser muito importante, eu vou deixar aqui meu apelo de novo para ela ler esse livro, por favor, que no caso é Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. Eu simplesmente amo esse livro. Eu tenho o costume de dizer que livros de contos normalmente são um problema, porque tem contos que não são tão bons, aí outros que você gosta muito, sabe? Sempre tem essa variada. Só que aqui eu simplesmente amei todos os contos. E as histórias, assim, são incríveis, né? Tem histórias com alienígenas, tem história onde a Terra simplesmente não existe mais. E o autor também traz críticas que podem ser muito bem aplicadas até os dias de hoje. Então, assim, quem gosta de ficção científica, assim, precisa ler esse livro de verdade. Gente, por favor, leiam. Desça, pelo amor de Deus, leia isso aqui. Eu sei que você vai gostar. Nossa, Sonhos Elétricos eu não só tenho aqui, como ele tava em alguma meta, acho que nas metas para 2020, que eu flopei bonito. É um livro curtíssimo e eu já vi a série do Amazon Prime. Então, eu queria muito, eu comprei o livro justamente porque eu já tinha visto a série. E aí... Ai, que vergonha que eu tô dos meus flops ultimamente. Mas eu quero muito ler, então por isso ele é 5%. Outro tipo de história que eu amo são as histórias de terror. Mas eu confesso que é um gênero que tá um pouquinho saturado pra mim. Eu acho que eu já consumi tanta coisa, tanto de filme, de livro, que é meio difícil eu me empolgar com alguma história, né? Mas teve um livro que eu fiquei super empolgada, porque foi diferente de tudo que eu já tinha lido, né? Foi Rex. Aqui nós vamos ter uma bruxa, né, que ela meio que amaldiçoou uma cidade e ela vaga por ali há 300 anos e todas as pessoas são praticamente prisioneiras dela. O povo da cidade já se acostumou com isso, então eles acabaram criando um aplicativo chamado Rex para poder monitorar essa bruxa. E eu achei essa premissa de, por exemplo, a bruxa aqui ser um ponto real que todo mundo da cidade vê e sabe que ela existe, e também essa mistura com a tecnologia e o fato da população tentar esconder essa bruxa do mundo, né? E o quanto isso é difícil fazer nos dias de hoje, afinal de contas, qualquer coisa pode acabar vazando pela internet. Então eu achei que tudo isso tornou esse terror moderno, assim, incrível.
incrível. Sem contar que se tornou o meu livro de terror favorito, de bruxa favorito. Então, assim, ai, gente, por favor, se vocês ainda não leram esse livro, leiam. E, assim, aparentemente a bruxa é a vilã, né? Já que ela amaldiçoou a cidade. Mas eu torci por ela o tempo todo. Eu concordo muito com a Rô. Eu também sinto isso às vezes, de que o terror, thriller, as coisas de detetive, de crimes, eles estão um pouco não originais mais pra mim. Parece que eu já li de tudo. Então, quando eu vejo um livro como Rex, eu amo, que nem ela amou. Rex é muito original. Eu também, de certa forma, em alguns momentos, torci pra bruxa. Ele é um livro 10%, com certeza. Eu sempre recomendo pra quem tá procurando um terror original e atual, mais contemporâneo. E eu preciso que esse cara escreva mais livros. Nossa. Agora um livro que eu simplesmente amei quando eu li e eu não imaginava que eu fosse amar tanto essa história. Foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E aqui nós vamos ter o dia a dia de uma tripulação de uma nave espacial. E essa tripulação tem várias espécies diferentes de alienígena, misturado com humano. E assim, gente, eu já adoro alienígena, então já é o suficiente pra eu gostar da história e de eu ter ficado super empolgada. Mas o que me conquistou mesmo foi o fato da autora utilizar esse cenário pra abordar temas e críticas, assim, super importantes e que se aplicam ao nosso dia a dia, ao nosso mundo. E o outro ponto, assim, que foi o que realmente me pegou em cheio, foi a relação entre os personagens. Esses personagens, por mais que eles sejam de lugares diferentes, de famílias diferentes, de espécies diferentes, eles se comportam como família. E eu sou o tipo de pessoa que não acredita em ligação sanguínea para você considerar alguma pessoa, né, família e tudo mais. Eu acredito em convivência. E aqui, eles tinham uma relação tão bonita que eles me faziam me sentir acolhida enquanto eu tava lendo o livro. Então, assim, eu achei isso muito incrível. Foi muito especial pra mim essa experiência, porque eu acho que existem pessoas no mundo, né, que às vezes se ligam a gente independente de laços de sangue. Ai, Planetinha é tudo pra mim. E esses personagens, eles fazem a gente se sentir dentro da nave, parece que a gente conhece cada um como se fossem nossos amigos. Eles são com certeza o ponto alto do livro. O livro todo é baseado na relação entre as pessoas e não necessariamente na história da nave ou na história mais ficção científica. E eu também amo muito e é 10%. E claro que não poderia faltar nessa lista Rafael Montes, que é um dos meus autores favoritos. E foi muito difícil escolher um livro só dele, tá? Mas eu acho que o meu preferido ainda é Suicidas. Aqui nós vamos ter 9 jovens que eles foram encontrados mortos, né? E que eles aparentemente estavam fazendo uma brincadeira de roleta russa. Só que assim, a gente já começa o livro sabendo que os personagens estão mortos e que tá rolando uma investigação a respeito desse fato. Isso é uma coisa que eu acho muito difícil um autor conseguir prender o leitor, já que ele já sabe que os personagens estão mortos. Mas o Rafael conseguiu fazer isso muito bem, porque eu fiquei presa da primeira página até a última. E assim, na última, gente, foi de cair o queixo pra mim, mesmo que eu já tivesse algumas teorias durante a leitura. Eu li esse livro muito rápido, assim, foi na base do desespero. Era o tipo de livro que eu queria dormir e eu ficava pensando nele, porque eu precisava terminar a história. E um outro ponto importante é porque esse foi o primeiro livro que eu participei de uma leitura coletiva, que inclusive foi do time da LX. Então esse aqui foi basicamente o gatilho para eu ficar viciada em leituras coletivas. É óbvio que ele tinha que estar nessa lista. Esse também é meu favorito do Rafael Montes, 10% com certeza. Eu fiquei louca quando eu li a última página. Esse é o tipo de livro que se você não leu, você não pode de jeito nenhum olhar a última página daquela espiada, porque vai estragar a experiência pra você. Vai por mim! Eu amo tudo do Rafael Montes, mas esse é uma pérolazinha maravilhosa e perfeita, 5 estrelas e favoritada e 10% aqui no Alma Gêmea. Outro livro que eu tenho muito carinho é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é o meu autor favorito e eu simplesmente amo essa história, mesmo ela não sendo tão popular, né, entre as pessoas. Normalmente quando as pessoas dizem que o primeiro livro que elas leram do Neil Gaiman foi esse, elas acabam não gostando. Até porque esse livro tem um realismo mágico muito forte, sabe? E que se você não tiver acostumado com a escrita do autor, você acaba não se conectando tão bem. Só que isso foi justamente o que me fez gostar dessa história.
Esse foi um livro, assim, que quando eu li, eu me senti literalmente mergulhando dentro de toda a magia e a fantasia que tem aqui dentro e esquecendo que o mundo real aqui realmente existia. E eu gosto muito desse sentimento de quando eu fico completamente imersa na história. E eu gostei muito da mensagem que ele traz aqui, porque basicamente ele nos mostra que a nossa vida adulta, né, ela é ditada por experiências que nós vivemos na infância. E eu achei isso muito real e muito nítido dentro dessa história. Neil Gaiman, tá aí um momento, um autor, uma coisinha que eu e a Rô, a gente tá dando uma divergida. O que acontece com o Neil Gaiman pra mim? Não é nem que eu vou divergir da Rô, porque eu comecei minha experiência com o Neil Gaiman lendo Deuses Americanos, que é um favorito da minha vida, simplesmente favorito. Depois eu li Belas Maldições, que ele escreveu com o Terry Pratchett, e eu não gostei. Então eu achei que a culpa disso era o Terry Pratchett. E aí eu comecei a ler Lugar Nenhum, que é só do Neil Gaiman, e eu não estava gostando e, por enquanto, está abandonado. Então, o que acontece? Eu fiquei com um pouco de receio de ler Neil Gaiman depois das minhas duas últimas experiências que eu não gostei, em contraste com Deuses Americanos. O que acontece aqui, então? Oceano no Fim do Caminho eu não li, eu vou dar 5%, porque eu quero ler, eu quero uma experiência diferente com o Neil Gaiman. Eu fico me pensando, me perguntando, se a minha experiência com Lugar Nenhum foi ruim, porque eu tava entrando em ressaca, porque não era o momento, não era o tipo de leitura que eu queria estar fazendo, etc, etc, etc. De repente foi por isso, eu ainda tenho fé em Neil Gaiman, porque eu vi uma história maravilhosa ser escrita por esse homem, e ela se chama Deuses Americanos, que se fosse ela aqui eu tinha dado 10%. Então, Neil Gaiman, eu ainda confio em você. E por último, não podia faltar, assim, o meu favorito da vida, que eu acho que super me influenciou como leitora, que foi Love, do Stephen King. Esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li, e ele foi um marco, assim, na minha vida de leitora, porque eu via muitas histórias, né, de romance antes desse livro, e nenhuma delas me convencia de que o amor dos personagens era real. Mas aqui nós vamos ter a Lizzie, e ela é uma viúva, tá? De um autor que era muito famoso e tudo mais, e ela tá remexendo as coisas do marido. E nós vamos acompanhar algumas lembranças dela. E a gente vai vendo o como que ela compartilhava uma intimidade um tanto sombria com o marido, já que ele tinha um lugar especial de onde ele tirava as inspirações para as histórias dele. Esse livro tem suspense, ele tem drama, ele tem essa parte sombria, né, a respeito do marido dela, e também tem o romance. E assim, gente, eu tenho um sério problema com livros de romance, porque eu não gosto desses instaloves e dessa coisa de que você tá fazendo de tudo pra uma pessoa que você acabou de conhecer. Mas aqui a gente vê, através dessas lembranças, a construção de um casamento de 25 anos, com mais 2 anos de luto. Então, assim, eu realmente fiquei convencida pelo amor desses personagens. Sem contar que eu li esse livro numa época que foi pouco tempo depois que meu pai faleceu, e sempre que eu olhava pra minha mãe, tudo que estava nesse livro a respeito do amor desse casal me parecia mais real, porque eu via como que minha mãe estava. Bom, então era isso, eu espero que tenha feito uma pontuação boa aí, e dessa de novo, obrigada pelo convite. Beijinho, gente. E por último, vamos fechar com chave de ouro aqui num King, né? Ou uma chave de quase ouro, uma chave folhada só. Porque eu não posso dar 10%, porque eu não li Love. Mas eu vou confessar que eu não sabia nem a história. É aquela coisa, pra mim Stephen King é um favorito da vida já, sem nem eu ler. Se você olhar minha wishlist na Amazon, inclusive em janeiro é meu aniversário, fica aí a dica. Tudo que você comprar na wishlist você pode enviar direto pra mim, sem nem ter que pedir meu endereço. Desculpa, gente. Acontece que o Stephen King, se você olhar na minha wishlist, todos os livros dele estão com prioridade alta. Eu quero todos, dele e do Joe Hill, filho dele. Então, eu quero Love. Ele é um 5%, porque eu quero muito. Se você tivesse posto, assim, Stephen King no geral, de repente eu daria 10%, mas eu acharia meio roubo. Ou outro livro que eu li, grandes chances de 10%, porque só tem um livro do Stephen King até hoje que eu não gostei muito. E é polêmico eu falar sobre isso, porque, né, enfim, nem vou comentar, pra não caírem de pau em cima de mim. Quem conhece o canal há mais tempo sabe qual é.
Se você não conhece o canal há mais tempo, se inscreve no canal que em breve você vai achar algum vídeo meu em que eu vou comentar qual é o livro do que eu não gosto do Stephen King. Chegamos ao clímax desse vídeo, que é aquele momento em que nós vamos dizer se eu sou ou não sou... Que é aquele momento que nós vamos dizer se eu sou ou não sou uma gêmea de Rô. É maravilhoso! Nossa! Ai, amiga, 80% nós somos muito compatíveis. Eu já esperava isso, essa é a verdade. Mas me surpreendeu bastante alguns dos livros que tu colocou aqui. Isso não, eu não esperava. Eu tô muito feliz. E se você quer ver mais vídeos de Alma Gêmea Literária, se inscreve aqui no canal para os próximos vídeos. Também tem muito vídeo até o fim do mês, até o fim do ano, até o fim dos tempos, que eu pretendo continuar no YouTube ainda há muito tempo. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos do canal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam ele se gostaram. Não se esqueçam de passar no canal da Rô e se inscrever no canal dela também. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Também um outro... E também fada. Eu vou já... área.